Estamos iniciando mais um programa Investigações sobre Viver, que é um programa da União Planetária, da TV Suprem e que está no canal Suprem da União Planetária. E o tema de nossa palestra hoje é meditação criativa. Essa palestra é baseada num livro do mesmo nome, do Lama Anakarika Govinda, um lama tibetano que eu considero dos lamas mais inspirados e que traz de maneira muito viva a tradição do budismo Vajrayana, que é o budismo tibetano. E ele consegue exprimir de uma maneira até poética os ensinamentos mais profundos do budismo, especialmente os ensinamentos sobre meditação. E hoje nós vamos conversar justamente sobre essa visão e sobre a prática que ele propõe em relação à meditação como algo dinâmico, algo criativo e não algo estático e apenas repetitivo. É bom lembrar que o Buda, quando esteve na Terra, ele demonstrou a possibilidade do ser humano se elevar e, através do processo da autorrealização, chegar até a iluminação. Isso sem a interferência de organizações, de sacerdotes ou qualquer tipo de força intermediária. De maneira que, se nós formos na essência do budismo, nós vamos ver que, apesar de haver muitos rituais, muitas imagens, muitas práticas, né? O essencial no budismo é a abertura para essa luz maior, para essa luz que vai propiciar um estado de contato com o eterno, que é o estado de iluminação. Então, na visão do Lama Govinda, a meditação passa a ser um instrumento através do qual nós nos elevamos e nos colocamos numa condição diferenciada que envolve não só a nossa mente e a nossa consciência superior, mas todo o nosso ser, incluindo o corpo físico e especialmente a respiração. A respiração tem um papel muito importante nesse processo de preparação, especialmente para que nós possamos alcançar um estado de unidade, um estado que, em última análise, é de integração total, ou samadhi, como colocam os indianos. O Lama Govinda, ele falava que a meditação é um momento em que nós nos conectamos com o eterno. Isso pode parecer algo muito longínquo, né? Como um ser humano pode se conectar com o eterno. Mas esse é um processo, eu diria, é uma conquista que nós podemos obter através da meditação. E nós vamos descrever daqui a pouco, né, quais são os 4 movimentos da meditação criativa, de acordo com o Lama Govinda. Ele coloca a meditação como sendo um processo dinâmico, como se nós estivéssemos vivendo o desenvolvimento de uma grande sinfonia com 4 movimentos. Você vê que as sinfonias têm vários movimentos, cada movimento tem uma característica, uma tônica diferente, né? E daqui a pouco nós vamos ver quais são esses 4 movimentos. Então, antes disso, eu queria trazer um pouco, né, da noção que o Lama Govinda traz
sobre a meditação e sobre a natureza do ser humano. Ele coloca que na meditação o momentâneo, ou seja, o circunstancial, o que nós estamos percebendo, sempre está conectado com o eterno. Às vezes nós não percebemos isso, mas existe sempre uma contínua conexão do ser humano com o eterno. Só que existe uma névoa que impede que nós percebamos essa conexão. Então existe uma unicidade, uma unidade que permeia toda a vida, que está presente no nosso corpo e em todos os nossos princípios. É interessante que o Oriente, segundo ele, valoriza o cósmico, né? O que é o imortal, o transcendente, e às vezes negligencia o cuidado com o corpo, o cuidado até mesmo com a vida material. Já o Ocidente, ao contrário, dá muita importância para o corpo, para a vida material, para as coisas materiais, mas muitas vezes, geralmente, não consegue ir além desse lado mais material e psíquico da existência, não dando a devida atenção para aquilo que é transcendente, divino e espiritual. E é interessante que nós somos, ao mesmo tempo, espírito e matéria. É dito que o homem é o mensageiro do divino. E a nossa mente, ela faz a ponte entre o espiritual e o material. Blavatsky falava, né, do quaternário inferior, que representa o nosso lado mais material, e a tríade superior, Atma, Buddha e Manas, sendo que Manas se divide, na verdade, entre o lado espiritual e o lado material. E é interessante nós entendermos que a nossa vida material implica em limitações. Mas essa limitação não quer dizer estreiteza, não quer dizer ignorância no sentido mais pleno da ignorância. Às vezes nós não percebemos, mas por trás dessa limitação existe um plano maior. Essas limitações são características da consciência que habita o mundo material. Mas quando ela se conecta com o mundo divino, ela é como se ela estivesse driblando as limitações e usando o mundo material, os sentidos materiais e os corpos materiais para a expressão de algo maior. Então, como diz o Lama, o infinito só pode se exprimir pela forma finita. Ou seja, a forma finita, ela tem a sua importância porque é através dela que o infinito pode se materializar, vamos dizer assim, pode se expressar. E uma pessoa espiritualizada, ela pode viver nesse mundo material sem estar apegado ao mundo material, mas sim refletindo na sua vida, no seu corpo, nas suas ações, esse princípio infinito, eterno, onipresente, onisciente, que caracteriza a natureza superior do ser humano também, que tem a ver com o nosso Atma, né? Nosso princípio divino. Então nós percebemos que o que é material é dinâmico, ele não é estático, ele está sempre se renovando, porque o infinito, o divino, está sempre buscando dinamicamente a expressão de propósitos que às vezes geralmente fogem à nossa percepção e à nossa compreensão. E, de acordo com o budismo, o que há de precioso na forma é a unicidade no tempo. Então, por exemplo,
cada flor tem uma beleza própria e tem uma forma, uma expressão própria. Mesmo as flores de uma mesma, um mesmo tipo, né, de uma mesma família, cada uma tem uma característica física própria, assim como o ser humano também. Cada um tem uma forma diferente, embora muitas coisas sejam comuns. Então, cada flor que nasce é uma expressão do infinito no finito. E ela nasce, né, ela desabrocha e depois ela murcha. Ela cumpriu a sua função dentro do ciclo da vida. Então a vida é exatamente isso, é algo que você não pode acorrentar. A vida é fluxo, é um movimento contínuo em que a beleza, né, está se expressando através da forma. E a forma passa a ser um instrumento do divino e do infinito dentro do finito, que é o mundo material. É por isso que dizem que o Buda, num dos seus sermões, que ele dava muitos sermões para os seus discípulos, né? Teve um dia que ele sentou, estavam todos os discípulos diante dele, ele, em vez de falar, puxou uma flor e mostrou para aqueles que estavam presentes. E todos ficaram esperando que ele falasse alguma coisa. Ele não falou nada, só mostrou a flor e foi embora. E ficou todo mundo assim um pouco perplexo, e só um dos discípulos, Mahakasyapa, que compreendeu, e a partir daí que ele inclusive criou o movimento que veio a ser conhecido como Zen Budismo, né? Que é um tipo de budismo da comunicação não verbal, da comunicação através de uma compreensão direta da realidade, em que nós não nos separamos da forma, em que nós somos a forma, mas ao mesmo tempo nós percebemos a forma como uma parte do espírito, não algo separado do espírito. Então, como diz o Lama, né, a flor, na medida que ela se desenvolve, ela se abre para a luminosidade do céu. E é a luminosidade do céu é que faz com que ela desabroche e mostre toda a sua beleza, mesmo estando enraizada na terra. Então, vocês veem bonito esse simbolismo, né? Nós estamos enraizados na terra, mas nós temos também uma conexão com o céu. E é justamente essa conexão entre céu e terra é que faz a nossa vida ser tão rica. Esse é um símbolo, né, que é muito vivo, especialmente no Oriente, né, da flor, especialmente a flor de lótus, né, que tem a sua raiz no lodo, mas que ao fazer contato com o ar e com a luz do sol, desabrocha com toda a sua beleza e passa a expressar toda a sua potencialidade, que é uma potencialidade divina que já estava lá na semente. Então nós também, dentro da nossa vida, né, nós temos que nos perceber como uma semente que busca a expressão, que busca fazer contato com aquilo que é maior do que nós, com essa luz divina, né, com essa luz solar que vai permitir que nós venhamos a expressar todo o nosso potencial de beleza, de sabedoria. Essa iluminação vai tornar a nossa vida algo muito maior. E essa beleza, essa expressão divina vai irradiar para todo mundo. Então, o objetivo da meditação não é entrar num estado de tranquilidade total. Às vezes as pessoas imaginam que meditar é ficar quietinho, sem fazer nada, com a mente totalmente estática, né? E o Krishnamurti vai muito contra essa visão da meditação como algo limitador. Você quer manter a mente presa, a mente estática. E segundo o Lama Govinda, a meditação precisa ser algo dinâmico. É um movimento, né, como ele coloca. É um processo de transformação consciente, de transcendência, através do qual nós nos tornamos plenamente conscientes daquilo que é.
da vida presente. Você, no momento que você está meditando, o pensamento está tranquilo, mas você está atento, você está vivenciando o aqui e o agora. Então, a meditação é como se nós estivéssemos semeando os grãos da libertação, nos preparando para uma vida mais plena, com mais significado, sendo um instrumento do infinito aqui no finito. Então, nós não devemos associar, como comumente se faz, o material como algo inferior e com menos valor do que o superior. O mundo externo, o mundo material e o mundo interno, na verdade, eles se complementam e fazem parte de uma mesma unidade. A nossa vida só faz sentido se nós vemos o mundo exterior como sendo uma expressão do divino. Às vezes é difícil a gente compreender isso, né? Que tem muitas coisas que não parecem divinas, mas tudo faz parte de um grande plano. E na medida que nós entramos em sintonia, através da meditação, com esse aspecto divino, superior da nossa consciência, do nosso ser, nós passamos a ver o mundo de forma diferente. Então, a meditação é um meio de realizar o mundo interior fazendo uma fusão com o mundo exterior. Não é uma fuga, um escape do mundo, mas sim uma percepção do mundo diferenciada. Ou seja, quem medita cada vez mais vê o mundo com uma consciência liberta, uma consciência que não está presa a preconceitos, que não está dependente de nada, uma consciência que está livre, em última instância, para ser o que é. Então, a meditação nos auxilia, inclusive, a nos libertarmos do egoísmo, né? O egoísmo é que nos mantém preso a essa vida mecânica, repetitiva, essa vida sem brilho. Então, nós podemos usar a meditação como uma prática que é mais do que algo que você faz repetitivamente, mecanicamente. É você levar uma vida meditativa, você possuir uma mente meditativa. Então, nessa visão, os objetos e as pessoas só têm sentido dentro de uma perspectiva universal. Cada objeto, cada ser não pode ser visto como uma ilha, como algo separado. Tudo está interligado nessa grande teia da vida e o significado de cada coisa só existe quando nós percebemos o todo, quando nós vemos a vida de forma multifacetada, como expressões múltiplas desse todo. Então, a meditação envolve você, ao mesmo tempo, descer a matéria, mas também subir até os planos superiores. É um movimento dual nesse sentido. Nós nos relaxamos, nos libertamos das tensões e, ao mesmo tempo, né, nós nos sentimos muito presentes em relação a esse corpo. Nós não queremos nos libertar do corpo. O corpo é o apoio, o corpo é o templo, o corpo é um instrumento para que nós possamos fazer essa conexão. A própria respiração, como nós vamos ver, que é um processo que faz parte da vida do corpo, né, que é algo que nós temos desde que nós nascemos até morrer, esse movimento da meditação. A respiração é, então, algo importantíssimo nessa tomada de consciência, especialmente nos momentos preparatórios até o atingimento de uma consciência mais vasta. Então, nós podemos dizer que a meditação tem a ver com uma consciência mais atenta. Isso a gente vê muito na visão do Krishnamurti também, que ele fala muito em awareness, que é você estar desperto, estar atento, não estar
distraído pelos movimentos do pensamento. O pensamento, se nós não estivermos atentos, os pensamentos e as emoções nos levam para onde nós não queremos e nós perdemos contato com o real, perdemos contato com o mundo, com o que está de fato acontecendo e com quem nós somos. Então não adianta você fazer uma força artificialmente para esvaziar a mente. Você, agora eu não vou pensar em nada. Isso é praticamente impossível. Que você brigar com o pensamento é algo que na prática não dá certo, né? Você esgrimar com o pensamento e não querer que ele ocupe a sua mente é um grande engano, porque enquanto você tiver desejo, enquanto você estiver apegado, enquanto você estiver envolto nos movimentos da vida material, enquanto você estiver apegado às coisas que você deseja, enquanto você buscar poder, buscar reconhecimento, buscar fugir também das coisas que são dolorosas, tudo isso aí gera movimentos na mente que acabam ocupando a mente mesmo quando você quer mantê-la tranquila. Então, no estado meditativo, nós temos, ao invés de uma visão temporal de causa e efeito, nós estamos muito ligados a essa visão temporal da causa e efeito, né? Nós olhamos alguma coisa, uma propaganda, por exemplo, na TV, no celular, e aí nós criamos um movimento de querer aquele objeto, ou querer aquela sensação, querer ser igual àquela pessoa, querer atingir alguma coisa ou possuir alguma coisa. Então, existe essa relação de causa e efeito, né? Se eu fizer determinadas coisas, eu vou atingir um determinado objetivo. Esse é um trabalho da visão condicionada e limitada. E o Lama Govinda ele fala de uma consciência multidimensional, onde todos os aspectos são vistos simultaneamente dentro da totalidade da vida. Então é muito bonito isso, você perceber que em vez de você se deixar levar pelos pensamentos, você vai estar com a mente toda ativa, vívida, vitalizada e atenta. Só que você não vai se deixar levar pela desatenção. A atenção é um processo dinâmico. Você não está limitando a sua atenção a apenas alguma coisa pequena. Você está observando a vida na sua totalidade. A interação que você tem com o mundo, os movimentos interiores também. Tudo isso é um processo dinâmico. Então vamos agora tentar compreender um pouco mais a respiração, é a função do nosso corpo, que pode ser considerada a mais importante para a nossa vida. Nós não podemos ficar nem 5 minutos sem respirar, nós podemos ficar sem comer alguns dias, podemos cortar todo tipo de coisa, mas a respiração é algo tão importante, tão vital, que ela delimita, né, o início e o final da nossa vida, porque quando nós nascemos, nós temos aquela primeira respiração e nós temos o último sopro, que é a última manifestação da vida antes do falecimento. Então, ela nos acompanha com um movimento dinâmico e contínuo. E ela tem uma característica muito interessante, porque ela, ao mesmo tempo que ela normalmente é um processo inconsciente, ela pode ser tornada consciente. Ou seja, se você não tiver desejoso de observar a respiração, você vai continuar respirando. O próprio organismo cuida de que esse movimento não cesse, porque ele é vital para a manutenção da vida, né? Você receber o oxigênio e também receber prana, que é a energia vital, e depois fazer essa troca com o meio ambiente. Mas, quando você quer, você pode observar e tornar o movimento da respiração consciente. Você pode até interferir
tornando-a mais rápida ou mais lenta. O organismo já faz isso também automaticamente. Quando você está estressado, você respira mais rápido. Quando você está dormindo ou está num momento mais tranquilo, o corpo respira mais lentamente. Mas você pode conscientemente modular esse processo respiratório e até mesmo controlar as emoções através da respiração. Então, nós podemos dizer que a respiração tem essa função de colocar em relação a nossa consciência com o nosso corpo. A respiração ela afeta, inclusive, o bem-estar físico, né? Você pode se acalmar ou ficar mais agitado em função da respiração, e a respiração pode ser, né, observada e usada dentro da meditação como um instrumento que nos faz perceber o movimento da vida também. O Lama Govinda ele fala uma coisa muito bonita, né? Que quando nós começamos a observar a respiração com maior profundidade, nós percebemos que não é o nosso eu que está respirando. E isso é muito bonito, né? Não é, embora exista um processo metabólico, um processo em que o nosso corpo está produzindo os movimentos, né, dos órgãos que vão permitir a respiração. A respiração é um processo que faz com que a nossa consciência se transforme. Nós podemos dizer, inclusive, que nesse momento em que nós mergulhamos mais fundo, nós percebemos que não é o eu que está respirando, é a vida divina, ou seja, a vida universal que está respirando através de nós. Isso é algo assim, é uma descoberta muito grande. E, além disso, nós percebemos também que o ar que nós respiramos é o mesmo ar que todos respiram. Através desse ar, que é comum a todos nós estamos em relação com a vida fora de nós. Então, a respiração faz contato com a vida exterior, com essa troca energética, a troca de ar, e também com a vida interior, porque nossos estados de consciência são afetados pela respiração. Então, vocês vejam esse papel oculto, esse papel profundo da respiração dentro de todo o nosso crescimento espiritual. Então, para cada pessoa, a respiração tem um modo de ser trabalhado diferente. Cada um respira da sua maneira e tem um corpo que é todo seu, que lhe é próprio, né? Então, o trabalho espiritual, que na Índia eles chamam de sadhana, é algo individual também. Nós respiramos da nossa maneira, nós desenvolvemos a nossa prática, o nosso sadhana, também de forma individual. Então, existe uma prática que na Índia chamam de anapanasati, que consiste na tomada de consciência dos nossos processos vitais, especialmente a respiração. Nós percebemos esse ritmo que existe dentro de nós. É o ritmo que tem relação com o mundo exterior e com o mundo interior. Então, é como se o ritmo da vida, o ritmo universal, estivesse atuando através de nós. E nós podemos nos abandonar a esse ritmo sem tentar controlá-lo. Isso eu acho muito belo, né? Vocês vejam que a vida, ela é fluxo. A vida está continuamente fluindo, que nem um rio. Você vê que o rio, ele flui sem cessar. E esse fluxo é muito importante para que a água mantenha sua qualidade e para que a água atinja seu objetivo final, que é a fusão
com o oceano. Se você represa a água fica estagnada, fica uma água sem qualidade, né? Então, a vida é isso, a vida é fluxo. E a respiração é uma expressão desse fluxo, porque nós respiramos sem cessar, assim como o rio que está fluindo sem cessar. Então, se nós nos abandonarmos a esse ritmo, a esse fluxo, né, que é um fluxo rítmico, no caso da respiração, de inspiração e expiração, em vez de nós queremos controlar a respiração e tornar a respiração um processo pessoal, nós deixamos que a vida se manifeste em nós através da respiração. Vocês vejam que diferença que há, né? Nós percebemos que nós estamos vivos e que existe uma vida maior que está se expressando através de nós e que a respiração faz parte desse processo. É algo muito palpável, né? É um movimento muito dinâmico, né? Além de outros movimentos que nós temos, mas a respiração é o movimento mais fácil de ser observado e, de certa maneira, compreendido. Um outro movimento que é complementar, né, é o movimento de abandono, né? Você, na respiração, você se abre para o mundo. É um movimento em que você aceita o mundo como ele é dentro de si. É um movimento até de, nós podemos dizer, de humildade, porque você sabe que você depende do mundo para viver. Se você parar de inspirar, você morre, né? Você precisa do ar, precisa do prana para se manter vivo. Então é um estado em que a consciência percebe que ela não vive isoladamente. Ela depende desse ar, dessa respiração para chegar até si e renovar o seu ser. E a sabedoria é que você não retém o ar, você deixa fluir, você devolve para o mundo, você se esvazia daquilo que você deixou penetrar, né? Você se preenche e depois você se esvazia novamente. É um movimento de receber e de doar. É uma coisa muito bonita, né? A maneira como, até poética, como o Lama Govinda coloca essa natureza da respiração. E vocês observem, se você ficar alguns instantes sem respirar, você se intoxica, da mesma maneira que você se intoxica se você comer um alimento estragado, um alimento impuro. Então, a respiração, ela é fundamental para que você se mantenha saudável, se mantenha vivo, para que você esteja sempre renovando o oxigênio que flui através das suas artérias e das suas veias, né? Que todo o seu organismo seja renovado e também o movimento do prana está associado ao movimento da respiração, como os yogis há muito tempo vêm explicando. Então, vocês veem essa necessidade que nós temos de nos abastecer e, ao mesmo tempo, também de soltar. Olha que interessante, né? Nós não podemos deixar de inspirar, de receber o ar novo e o prana novo. Mas, ao mesmo tempo, para que nós possamos receber mais ar numa próxima respiração, nós temos que expirar. É a expiração que possibilita o espaço, o vazio, para que o novo ar possa penetrar. Então você vê que interessante se a gente fizer um paralelo com a nossa vida. Quando nós somos egoístas, nós estamos recebendo e retendo o que o mundo nos dá. Isso é algo tóxico, porque não permite a renovação. Se você recebe e não dá, o que acontece? Aquilo que você recebeu passa a ser algo que fica num estado estagnado, vai cada vez mais te contaminando e pode te levar até à morte do corpo físico. Então, é uma necessidade a doação, esse esvaziamento,
o desapego. Olha quanta coisa está relacionada com a respiração, né? Você ter humildade para receber e, ao mesmo tempo, o desapego para soltar e devolver aquilo que você recebeu. A expiração é um movimento de doação, de devolução daquilo que você recebeu. Olha que sabedoria, né? São Francisco já dizia, né? É dando que se recebe. Isso aí foi até mal interpretado, mas é uma grande verdade, né? Você só pode receber na vida na medida que você dá. E quanto mais você dá, mais você recebe. Essa é a sabedoria da vida. As pessoas às vezes ficam com medo. Ah, mas se eu der o que eu tenho, pode me faltar. Isso é falta de confiança, é falta de percepção que a vida é doação, a vida é fluxo, né? E quanto mais você dá, mais você recebe. A gente observe que os grandes benfeitores da humanidade são pessoas que não estavam preocupadas em acumular. Elas estavam muito mais interessadas em doar, porque elas sabem e sabiam que no ato de doar elas criam a condição, criam aquele vazio que é tão benéfico, né? E que atrai o novo, que atrai uma nova doação, atrai aquilo que você precisa para dar continuidade com saúde à sua vida. Então, esse movimento não pode parar nunca. Ter abertura, né? Não se fechar para a vida, porque senão você morre, se você se fecha, e ter também a sabedoria para não reter, para desapegar, deixar fluir, que nem o rio. O rio está recebendo e está doando ao mesmo tempo, né? E a vida é esse movimento. Se nós entendermos que a vida é transformação, nós vamos ver que todo apego é uma coisa fútil, né? Porque se nós estamos apegados, né, não adianta, a gente não vai conseguir receber mais. É que nem uma pessoa que tem um fardo nas costas e quer cada vez botar mais coisas na sua mochila. Chega um momento que ele não aguenta mais, ele não consegue nem andar mais com tanta coisa que ele acumulou. Então, aquele acúmulo de coisas, aquele acúmulo de experiências, aquele acúmulo de pensamentos, que o acúmulo não é de coisas materiais. O pior acúmulo é o acúmulo de ideias, né? É você estar preso às suas ideias, preso às suas emoções, que passam a ser um grande obstáculo para a sua renovação. Você tem que renovar também a sua mente, você tem que renovar as suas emoções, renovar todo o seu ser, deixar que o seu ser flua nesse fluxo, que nem as marés, né? Em que a água vai e volta. E isso é que dá beleza e dá potência à vida, é esse fluxo. Tudo na vida se transforma. E às vezes as pessoas não aceitam a transformação, mas a transformação faz parte desse fluxo. Você vê que a beleza que há em você perceber isso e deixar, como diz aquela música dos Beatles, let it be, deixa estar, deixa as coisas serem como são, não vamos querer reter, não vamos nos apegar às coisas. A vida, ela se mostra de maneira multifacetada, vamos mergulhar na vida e deixar que ela flua normalmente, sem apego, sem retenção, sem preocupação, sabendo que a vida sempre vai nos prover com aquilo que nós precisamos. Nós não precisamos nos preocupar se vai ter ar para nós respirarmos, o ar está aí para todos. O fato de alguém respirar também não quer dizer que não vai ter ar para nós. Então, vamos ser magnânimos, né? Isso na vida é algo tão fundamental. E eu queria trazer aqui uma poesia do Lama Govinda sobre isso, que se chama O Ritmo da Vida. Ele diz o seguinte: triplo é o ritmo da vida: tomar, doar e esquecer. Esse esquecer é esquecer de si também, né? Ao inspirar, eu tomo o mundo em mim. Ao expirar, eu me dou ao mundo. Vivo o vazio em mim.
Viver sem um eu é o vazio supremo. Aí ele continua: ao inspirar, eu tomo o mundo em mim. Ao expirar, eu me dou ao mundo. Vazio, eu conheço a abundância. Sem forma, eu realizo a forma. Olha que beleza essa poesia, né? A profundidade, né? Relacionando a nossa vida com esse movimento da respiração. Quer dizer, se eu consigo estar totalmente consciente desse movimento e me deixo levar, né? Eu crio um vazio, eu vivo esse vazio e esse vazio passa a ser abundância, né? Como ele diz, quando eu me esvazio, eu conheço a abundância, porque aí eu tenho espaço para receber infinito. Quanto maior o vazio, maior o que eu posso receber, a abundância é total. E quando eu me fecho, aí eu passo a viver na escassez, não é? E ao não dar importância à forma, eu vivo, né? Eu posso construir, eu posso realizar a não forma. Você vê que bonito, né? Essa relação. A forma, na verdade, ela é temporária. E na visão da meditação, a forma passa a ser transparente, vamos dizer assim, entre aspas, não é? Essa transparência da forma é uma maneira de ver o mundo. Você vê que nós temos várias formas de ver o mundo. Quanto mais nós meditamos, mais nós percebemos que as formas são evanescentes, são formas que estão sempre se transformando, que nem uma flor que brota, né, cresce, depois murcha. Isso é algo natural. Então, perceber o mundo dessa maneira é perceber o mundo com menos materialidade, porque a materialidade é um aspecto da nossa visão de mundo. Quanto mais materialista nós somos, mais nós vemos materialidade no mundo. Se você desenvolve essa mente que está sempre se transformando, que vê que a matéria e o espírito são parte da mesma coisa, a própria matéria passa a ser mais transparente, que nem um cristal através do qual você consegue visualizar. Então, isso dá uma nova dinâmica para a nossa vida, né? Porque nós fazemos a conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. O Lama Govinda, como eu coloquei anteriormente, né? Ele fala dos 4 movimentos sinfônicos da meditação. Aquela ideia da meditação continuamente dinâmica, como se fosse uma grande música que nós estamos expressando em nossa vida, né? Então, o primeiro passo, que tem a ver com o primeiro movimento sinfônico, é você tomar consciência do mundo à sua volta. Então, é um movimento de observação atenta, de uma observação em que você não interfere, você está simplesmente percebendo o mundo na sua inteireza, na sua beleza, na sua totalidade. É uma observação desapegada do fluxo da vida, ciente de que a vida está sempre se transformando e você está ali observando como uma parte dessa grande teia da vida. E você substitui o papel de um observador meramente intelectual por alguém que está realizando uma experiência mais profunda, tá? Porque normalmente quando nós observamos, nós temos uma tendência a dissecar, a tentar classificar, a tentar trabalhar mentalmente, né, intelectualmente, aquilo que está sendo observado. Enquanto que na observação profunda, atenta, você não interfere, você não julga,
Você apenas observa e isso passa a ser uma experiência viva, porque na hora que o pensamento entra, começa a julgar, classificar e tentar criar todo um conhecimento a partir daquela experiência, você já perdeu a noção do que está acontecendo, você já se afastou da observação. Então, através dessa atenção plena, nós fazemos uma conexão com aquilo que é atemporal, porque nós vamos além do domínio do tempo em que o pensamento funciona. E, na medida que nós usamos a respiração como um apoio, como um instrumento para nós percebermos essa alternância de estados da mente, né? Você tem revelado dentro da sua mente, né, a relação que existe também entre o indivíduo e o universo. Você não está separado do universo. Através da respiração, você é o universo, porque você recebe o universo dentro de você e você dá de você para o universo. Essa complementaridade, essa integração faz parte dessa observação. Você vê quanta coisa que nós podemos entender através da observação atenta. E é interessante que nós temos dois movimentos, né, da inspiração e da expiração. O ar entrando, o ar saindo, o prana entrando, o prana saindo. Então, entre os dois estados, existe um momento muito breve, que é o momento daquela parada. É um momento em que não há movimento nem para fora, nem para dentro. E esse é considerado um momento de infinitas possibilidades. E é um movimento também atemporal. Nós não podemos medir, né? Mas quem está plenamente atento percebe que nessa inflexão entre os dois movimentos existe essa possibilidade de você tocar rapidamente aquilo que está além do movimento, que é o infinito, o eterno. Então, toda ação criadora, ela se baseia nessa conexão com o eterno. Então, a meditação na respiração permite você perceber esse fluxo, mas permite perceber que existe também um momento, que é um momento fugaz, mas que é real, em que existe o contato com o eterno, com o infinito. Então, esse primeiro movimento é chamado a luz da sabedoria do grande espelho, porque você começa a ver o mundo como um espelho de você mesmo. Você olha para o mundo e o mundo não é visto mais como algo separado. O mundo e você são uma coisa só, como diz o Krishnamurti. Nós somos o mundo, né? Então, o mundo é um espelho que nos mostra a nossa verdadeira natureza, que é, ao mesmo tempo, material e espiritual. Então, os objetos são libertos de seu isolamento. Nós não vemos mais os objetos como separados e isolados. E isso é algo que eu acho fabuloso, né? E eles são desembaraçados daquela materialidade, porque aí você passa a ver o objeto como sendo uma parte de si também. E tudo fazendo parte da consciência universal, que na Índia eles chamam de Alaya Vijnana. Então, essa experiência que eu estava falando da transparência ocorre nesse momento em que você e o universo, né, você e o mundo exterior são uma coisa só. E aí nós chegamos ao segundo momento, ao segundo movimento, que é o que nós chamamos da sabedoria equalizante. Essa sabedoria equalizante é quando nós reconhecemos que a nossa natureza é sunyata, ou o vazio.
Quando a gente percebe essa parada, essa conexão com o eterno, é quando nós percebemos que o vazio não é diferente da natureza exterior, nem da nossa natureza interior. O vazio permeia tudo. Tudo existe dentro do vazio. Então, o vazio é que dá significado e é a realidade por trás da nossa vida interior e da vida exterior também. É a essência de tudo que existe e de toda a vida também que se expressa. Então, em função dessa percepção, dessa sabedoria equalizante, nós desenvolvemos a compaixão, o amor por todos os seres, porque eles fazem parte da mesma vida universal. Nós somos essa vida universal. Então, ter paixão é compaixão, é você ter amor, é você se perceber como parte dessa grande vida universal. E aí chegamos no terceiro movimento, que é a sabedoria discriminativa. Quando nós transcendemos o nível puramente mental e emocional, na qual a nossa consciência geralmente está operando, e nós percebemos que existe um todo orgânico, que tá, esse todo que está se expressando continuamente e que é um receptáculo, né? Uma expressão da vida, da realidade maior, né? E que as formas são também parte desse movimento, elas são criadas e dissolvidas dentro desse grande fluxo, desse grande jogo, dessa criação e dissolução que ocorre continuamente. E um depende do outro. O mundo material depende do mundo espiritual, o mundo exterior depende do mundo exterior. E essa capacidade de perceber a realidade como ela é faz parte desse movimento discriminativo, né? Esse discernimento também, como a gente pode colocar, nos colocando dentro desse contexto muito maior, em que nós nos vemos como o todo e como a parte ao mesmo tempo. O indivíduo e o universo são parte integrada do mesmo todo, assim como luz e sombra não são separados. Um é necessário para que o outro possa existir. Não dá para pensar na sombra sem pensar na luz também. E aí nós chegamos então ao quarto movimento, que é a sabedoria que realiza. Vocês vejam que interessante, nós, durante os 3 primeiros movimentos, nós estávamos nos conhecendo e sabendo dessa relação entre nós e o mundo e nos percebendo como esse todo e discriminando, tendo a capacidade de discernir o real do falso e perceber que tudo que existe é uma expressão do divino. E aí o quarto movimento é a sabedoria que realiza, em que a meditação passa a ser uma ação dentro da forma. Olha que coisa bonita, né? Na hora que nós estamos conectados com essa natureza divina, nós percebemos que nós somos o divino, que a forma está imbuída também do divino, nós passamos a ser um agente de transformação, um agente através do qual essa sabedoria maior se expressa. Então, nós passamos a ser agentes de transformação e a nossa ação passa a ser uma ação pura. Aquilo que no Gita se fala de ação na inação, aquela ação que não produz karma, e por isso é uma ação pura, uma ação não contaminada pelo egoísmo, não contaminada pelo eu. Aí nós vivemos como se fôssemos um verdadeiro ser espiritual, né? Em que a nossa voz é como se fosse um mantra, um som puro, um som que vem lá do interior. A nossa mensagem mental é uma mensagem iluminada, que vem também de dentro. Não existe mais alguém, um eu que está falando. Existe
um instrumento que está sendo continuamente afinado para que o infinito, o divino, o eterno, possa agir dentro do mundo material, criando novos sons, novas formas e transformando também as consciências, fazendo com que as pessoas também se percebam, não como apenas como indivíduos que todos somos, mas também como unidade. É aquela ideia da unidade na diversidade, em que nós somos ao mesmo tempo Atma e Brahman, em que cada ser humano é o divino e é um ser individual que tem as suas características, a sua individualidade, mas essa individualidade não está desconectada do todo e ela serve ao todo e só tem significado dentro do todo. Essa é a grande beleza que nós podemos alcançar pela meditação, não como algo intelectual, mas como uma vivência. Então, a recomendação que nós fazemos, né, é que nós venhamos a mergulhar nesse processo de percepção, de observação profunda que vai nos levar, eventualmente, a sermos um instrumento de algo maior. Então, vocês veem a importância da meditação criativa, né? Porque somente quando nós deixamos o nosso eu de lado e nos abandonamos e percebemos a grandiosidade da vida ao nosso redor e nos oferecemos para essa vida maior conscientemente, é que nós podemos alcançar a nossa realização como ser humano, nos oferecendo para atuar no mundo com grande poder, com grande sabedoria, sendo uma voz que não é uma voz pessoal, sendo portador de uma sabedoria que também não é pessoal, mas que flui através de nós. Então, que nós possamos ser os seres iluminados, caminhar nesse sentido e usar toda a nossa criatividade para transformar e iluminar esse mundo.